Bom dia, boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Olha só, nós teremos um encontro hoje, dia 20 aqui de maio, e essa é a primeira parte do conteúdo referente à Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é o primeiro tema, o primeiro tópico a ser discutido aqui no seu capítulo 3, a Guerra do Paraguai, o primeiro tópico do capítulo 3, que é o fim da monarquia. Professor, mas eu ouvi que o Brasil ganhou a Guerra do Paraguai. Por que a Guerra do Paraguai está aqui no fim da monarquia, no fim desta época que o Brasil era um império? Olha, pessoal, mesmo tendo vencido a Guerra do Paraguai, a situação ficou muito complicada para Dom Pedro II. E depois nós veremos que o exército vai se fortalecer muito, vai sair vitorioso, né? E vai ser esse mesmo exército que foi vitorioso na Guerra do Paraguai que depois vai expulsar o imperador Dom Pedro II. Então, eu vou aprofundar um pouquinho, né? Hoje nós teremos aqui essa aula e teremos um período posterior também, tá? Nós teremos um segundo momento que vai estar descrito todo lá no Google Sala de Aula. Eu quero que vocês copiem isso aqui no caderno de vocês, lembrando que essa aqui é a primeira parte deste conteúdo. Não vai dar para falar tudo, talvez não deva falar tudo hoje nessa mesma aula. Se der, eu apago aqui e coloco o restante do conteúdo. Vamos lá. O que foi essa Guerra do Paraguai? Na verdade, pessoal, ela tem vários nomes. Lá no Paraguai, ela não chama Guerra do Paraguai, chama Guerra do Brasil. Mas aqui no Brasil ficou conhecida como a Guerra do Paraguai. O que foi a Guerra do Paraguai, quinto ano? Foi a maior guerra da América Latina. América Latina, pessoal, é toda a América menos os Estados Unidos e o Canadá. Tirando os Estados Unidos e o Canadá, do México para baixo aqui, tudo é América Latina. De todos esses países, a Guerra do Paraguai foi a maior guerra que aconteceu entre eles. Foi a segunda maior guerra que aconteceu em toda a América, em todo o nosso continente. Apenas a Guerra Civil Americana, chamada Guerra de Secessão dos Estados Unidos, teve um número de mortes maior do que a Guerra do Paraguai, né? Envolveu quatro países, dentre eles o Brasil, o Paraguai, mas também a Argentina e o Uruguai, os países aqui da região sul da América do Sul. Esses quatro países, quase metade de um continente, vai ser arrastada para essa guerra. Uma guerra, pessoal, que durou basicamente 5 anos. 5 longos e tristes anos. Foi uma guerra tão violenta, né, que estima-se, não sabe ao certo o número de mortos, era muito difícil de saber, mas acreditam que pelo menos, mais ou menos, entre 300 mil a 400 mil pessoas morreram, entre eles paraguaios, brasileiros, uruguaios, diversos povos indígenas que estavam ali no meio, né, daquelas regiões onde se disputavam a guerra, muitos indígenas que eram às vezes obrigados a entrar na guerra de um lado ou de outro ali do conflito. Então, vocês têm que saber que foi uma guerra gigantesca, a maior guerra da América do Sul, a maior guerra da América Latina, a segunda maior guerra de toda a América. Ok? Ok. Pessoal, uma das coisas que eu quero que vocês mais saibam é o seguinte: quem ganhou a guerra, professor? O Brasil. E o Paraguai, como é que ele ficou? Ele foi arrasado. Isso é fácil, muitas pessoas sabem. O Brasil venceu essa guerra. Agora o que eu quero que vocês saibam, principalmente, é por que essa guerra que matou tantas pessoas, por que ela aconteceu? Por que 4 países vão entrar num conflito que vai demorar quase 5 anos, né? Pessoal, não existe uma só resposta. Não existe apenas uma explicação. As explicações
elas são múltiplas, são variadas, né? Mas os pesquisadores acreditam que pelo menos 3 coisas influenciaram, né, os países a entrarem em guerra. Então são esses 3 tópicos que eu coloquei aqui. Vamos tentar entendê-los. O principal motivo pelo qual esses países vão entrar em guerra é a disputa pela navegação dos rios que formam a Bacia do Prata. Bacia é um conjunto de rios, né? Existe, pessoal, naquela região ali, um dos mais importantes rios da América, né? Se você olhar na sua página 33, aqui, ó, nesse mapinha, você vai ver, por exemplo, o Rio da Prata, o Rio Paraná, o Rio Paraguai e não está mostrando aqui, mas tá assim, o Rio Uruguai, o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio do Prata. Esses rios, pessoal, eram importantíssimos, porque imagine, naquela época não havia aviões, não havia nem estradas. Como é que o governo brasileiro, que estava aqui no Rio de Janeiro, fazia para se comunicar com o Mato Grosso, com Goiás ou com o Rio Grande do Sul aqui? Como é que o Paraguai, que não tem saída para o mar, como é que ele comprava e vendia coisas da Europa, né? Como é que essa região da Argentina aqui, já que não tinha estradas naquela época, como é que essa região da Argentina aqui, como é que ela se comunicava com o mundo afora, né? Esses rios, a navegação desses rios era importante. Imagine, por exemplo, se a Argentina bloqueia esse rio aqui, o Rio do Prata, e impede que tanto o Brasil, quanto o Uruguai, quanto o Paraguai naveguem nesses rios aqui. Olha, vai ser muito ruim para o Brasil. Da mesma forma, se o Brasil bloquear esse rio aqui, vai ser ruim para a Argentina, para o Paraguai. Ou seja, a livre navegação, a possibilidade, o direito de navegar nesses importantes rios aqui, foram o principal motivo que levaram à guerra. Um país tinha medo que o outro dominasse esses rios e impedisse o transporte, né? Era considerado uma região estratégica. O Brasil só tinha contato com Cuiabá, no Mato Grosso, por meio dos rios. Não tinha estradas. A estrada que tinha demorava meses e meses para se chegar no Rio de Janeiro até até Cuiabá. Às vezes poderia demorar 1 ano de viagem a pé. Então era estratégico. Por exemplo, se produz muita coisa no Mato Grosso. Como é que vende as coisas que se produz lá? Como é que manda para a Europa? Tem que transportar por rios. Até hoje em dia, pessoal, boa parte da soja que se planta aqui em Goiás ou em Mato Grosso é transportada naqueles rios lá. As melhores hidrovias do Brasil são naqueles rios. A maior usina hidrelétrica do mundo em funcionamento, agora me parece que tem uma na China que é maior, mas enfim, a segunda maior do mundo fica na divisa do Brasil com o Paraguai. Então, pessoal, a navegação naqueles importantes rios, Rio Paraná, Paraguai, Uruguai e Rio da Prata, foram os motivos de levar à guerra. Cada país tinha medo que o outro tomasse atitudes que prejudicassem, né, o transporte, o comércio daquela região ali. Ok? Além disso, quinto ano, nós temos um outro motivo. Eu coloquei aqui entre aspas, imperialismo brasileiro. O Brasil era um império, tínhamos um imperador, o Dom Pedro II. Mas a palavra imperialismo aqui, ela quer dizer algo como você invadir e dominar outras regiões. Você aumentar o seu poder, seu território, a sua influência. Os países vizinhos acusavam o Brasil de ser imperialista. O Brasil invadia outros países, prendiam os presidentes dos outros países quando não agradavam, né, o Brasil. Então, por exemplo,
o Brasil invadiu pelo menos 3, 4 vezes a Argentina, prendeu o presidente da Argentina e colocou outro presidente no lugar, presidente esse que era aliado dos interesses brasileiros. Da mesma forma, o governo do Brasil ordenou a invasão do Uruguai algumas vezes, invadia o Uruguai, prendia o presidente do Uruguai e colocava outra pessoa lá que fosse aliada com os interesses brasileiros. Ou seja, o Brasil interferia, invadia os seus países vizinhos. Quando o Brasil não gostava do governo de algum país vizinho, ele ia lá e invadia, e isso acabava gerando ali um sentimento ruim contra o Brasil. Ao mesmo tempo que o Brasil, que é o maior país da época, já o gigante da época, invadia seus vizinhos e tentava fazer os seus interesses valerem, lá no pequeno Paraguai você tem um ditador, um presidente. O pai dele era presidente também e ele se tornou presidente depois que o pai morreu, chamado Solano Lopes. O Solano Lopes, ele é um cara interessante, ele estudou lá na Europa, Ele conheceu pessoas famosas e importantes lá na Europa na época. Quando ele se torna presidente do Paraguai, ele tenta fazer algumas mudanças no Paraguai. Ele queria fazer com que o Paraguai fosse um país grande, forte, rico, poderoso. Ele até teve algumas coisas que ele foi bastante inovador. Ele fez a primeira estrada de ferro na América Latina, antes do Brasil, e começou a modernizar a capital, que era Assunção. Agora, o Paraguai era um país muito pequeno, pessoal. Existia até uma lenda, um mito, de que o Paraguai era uma grande potência, era um país que ia ficar muito rico. Isso, na verdade, é só um mito, uma história. Não era verdade. A população paraguaia era muito pequena, o país Paraguai era muito atrasado. Mas tinha lá um ditador, um presidente meio loucão, que queria fazer umas mudanças. A ideia do Paraguai, a ideia do presidente Solano Lopes era invadir um pedaço do Brasil, tomar um pedaço da Argentina e dobrar o tamanho do Paraguai. Fazer com que o Paraguai se tornasse um país também grande, rico e poderoso. Então, você soma o interesse do Brasil de querer interferir e mandar nos países vizinhos, o interesse do Paraguai de querer crescer e aumentar o seu poder, o seu respeito, o seu território, junto com a disputa pela navegação nesses rios, você tem ali as tensões entre os países que vai gerar esta guerra. Aqui, pessoal, tem um tópico que é o estopim da guerra, o estopim do conflito. Essa palavra estopim, ela é uma palavra até usada, Ela quer dizer o seguinte: o que deu início à guerra? Qual que foi o fato que acendeu ali, o pavio, de pólvora? O que vai dar início à guerra? Às vezes você pode ouvir essa expressão, pessoas que são que se irritam facilmente, elas têm um estopim curto, rapidamente elas explodem. Então, o que fez explodir a guerra? É fácil. Na época, pessoal, 1860, muita coisa estava acontecendo aqui na América. O Paraguai estava tentando se modernizar e o único país que era aliado do Paraguai era o Uruguai. O Brasil então vai e invade o Uruguai, invadiu o Uruguai e retira o presidente do Uruguai, que era aliado do Solano Lopes, e coloca outro presidente lá. O governo do Paraguai não vai gostar nada, do fato do seu único aliado ter sido derrubado, preso pelo governo brasileiro. E ele ameaça o governo brasileiro. O presidente do Paraguai vai prender um navio que estava o governador do Mato Grosso. O navio chamava Marquês de Olinda. Esse navio que tinha o governador do Mato Grosso foi preso, pelos paraguaios, e o Paraguai, no dia do Natal, olha só, no dia 25 de dezembro de 1864, ordenou com que os soldados do Paraguai invadissem cidades no Brasil, tanto na região do Mato Grosso
quanto na região do Rio Grande do Sul, soldados paraguaios invadiram as cidades sem declarar guerra. Ninguém sabia, ninguém estava esperando. De surpresa, o exército paraguaio invadiu as cidades brasileiras, atacam algumas cidades brasileiras, matam a população, escravizam algumas pessoas e voltam para o Paraguai. Tem início, então, essa invasão do Paraguai ao Brasil, dá início à guerra. Ao mesmo tempo, o Paraguai invade a Argentina, que vai também entrar em guerra contra o Paraguai. Brasil e Argentina eram os dois maiores países da região, eram os países mais ricos. O Paraguai, pequenininho, conseguiu fazer com que os seus dois vizinhos grandes e poderosos se voltassem contra ele. Tem início, então, a chamada Guerra do Paraguai. O Brasil, a Argentina e o Paraguai vão formar a Tríplice Aliança. 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai. O presidente do Uruguai foi colocado lá pelo Brasil, né? O Brasil meio que obrigou o Uruguai a ir para a guerra. Eles não tinham nada a ver, né? Formaram então a Tríplice Aliança. Pessoal, essa Tríplice Aliança começa a lutar contra o Paraguai, que não vai conseguir resistir. O Brasil era o país mais rico, maior, com maior população. A Argentina o segundo, né? E o Paraguai não tinha condições de resistir a essa guerra aqui. Nos 3 ou 4 primeiros meses, pessoal, o Paraguai até sai ganhando, porque ele ataca as principais cidades. Só que depois, o Paraguai vai perder feio e a população paraguaia vai acabar morrendo e muito nesta guerra. O Brasil vai ser o país que vai começar e terminar a guerra, já que a Argentina sai antes dela terminar. O Brasil vai invadir o Paraguai, domina a capital do Paraguai e persegue o presidente paraguaio Solano Lopes até conseguir encontrá-lo e matá-lo. O presidente Solano Lopes do Paraguai vai ser morto. O Brasil vai ganhar e vai arrasar, destruir o Paraguai, né? Antes de terminar, quero que vocês colocam aqui um tópicozinho que são as consequências da guerra. Quais foram as consequências deste conflito, pessoal? Olha só, vamos colocar aqui. Quais foram as consequências para o Paraguai? A população paraguaia foi exterminada. Acredita-se que matou 6 a cada 10 paraguaios morreram. Então 60% da população paraguaia, mais da metade da população do país foi morta. Então, aconteceu aqui o extermínio da população paraguaia. Você tem uma gigantesca, uma imensa crise econômica. Pessoal, a maioria dos homens morreram no Paraguai. Então, as fazendas, as produções, tudo ficou desorganizado. Além disso, o Paraguai teve o seu território reduzido. O Brasil pegou parte do Paraguai, a Argentina também pegou parte do Paraguai. O Paraguai teve seu território reduzido. Território reduzido. Pessoal, mas e para o Brasil? Quais foram as consequências para o Brasil? Você pensa, professor, o Brasil ganhou a guerra, então ele saiu bem, né? Quando se ganha uma guerra, você tem alguns benefícios. Cara, nessa guerra não. O Brasil contraiu muitas dívidas, Aumento das dívidas. O Brasil teve que pegar dinheiro emprestado
para conseguir pagar os soldados, para comprar as armas, para manter a guerra, né? E principalmente o Brasil, a consequência mais importante é o fortalecimento do exército. Como assim, professor? Cara, é o seguinte, antes da guerra, o exército brasileiro não era tão poderoso. O exército brasileiro não era tão forte. E os membros do exército não participavam do governo. Quando o exército brasileiro vai para essa guerra, o exército percebe que lá na Argentina, no Paraguai ou até mesmo no Uruguai, os membros do exército tinham muito poder. Eram políticos importantes, pessoas ricas. No Brasil, não. Só que quando acaba a guerra, o exército é o vencedor. O Brasil vence a guerra, né? O exército brasileiro entra na guerra com 18 mil soldados. Mesmo contando com todos os mortos, o exército acaba a guerra com mais de 200 mil soldados. E agora os generais, né, algumas pessoas ficaram famosas, tornaram-se heróis do Brasil por terem conseguido fatos importantes nas batalhas que o Brasil venceu. Então o exército brasileiro agora vai começar a querer mais participação política, ganhar melhor, ser tratado melhor, e isso vai gerar um problema, né? Porque o governo do Brasil, de Dom Pedro II, não queria dar muita moral para o exército, e o exército queria cada vez maior participação. Vai passar alguns anos, 19 anos depois da guerra acabar, o mesmo exército derrubou o imperador Dom Pedro II. Ok, pessoal? Então nós teremos aqui uns minutinhos também para entrar em contato pessoal, ok? Até mais!